Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson, eu sou nutricionista do canal Profissão Nutrir e nos meus canais no Facebook, Instagram e YouTube você vai encontrar diversos temas que abordam a saúde do idoso, como pressão alta, diabetes, doenças neurológicas, enfim. Você entrando lá você vai ver as inúmeras possibilidades, os inúmeros vídeos disponíveis que você pode assistir e tenho certeza que vai te ajudar. Então entre os meus canais, se inscrevam, deixe lá seus comentários, suas sugestões de temas e posteriormente a gente vai abordar isso na medida do possível. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre compulsão alimentar, que é um tema que não é tão falado, mas é um problema de saúde que tem atingido muitas pessoas, né? Não é algo tão recorrente na população idosa, mas acontece mesmo assim. Afeta principalmente as mulheres, né? Geralmente na fase da adolescência, na fase adulta, mas outras faixas etárias, também os homens, acabam sendo afetados por esse problema tão sério. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre por que ele acontece, quais são os aspectos relacionados à nutrição que tem influência, enfim, são muitas coisas interessantes que nós vamos falar. Vamos dar início, então, à aula de hoje, que é sobre compulsão alimentar, o que é, como identificar e qual a solução. Conforme eu falei, não é um tema, né? Não é um problema de saúde, uma situação que afeta tantos idosos, mas acho interessante a gente falar, principalmente nesse tempo de pandemia em que as pessoas estão ficando, né, mais presas em casa, estão ficando mais restritas, né, em isolamento. E às vezes nesse sentido de não ter o que fazer, de não poder sair, enfim, as pessoas acabam buscando alternativas, né, de se sentirem mais felizes, mais satisfeitas e muitas vezes a saída disso acaba sendo a alimentação. Tem pessoas que conseguem controlar, tem pessoas que não conseguem e aí é que entra a questão da compulsão alimentar. Então a compulsão alimentar é um transtorno definido com episódios recorrentes de alto consumo de alimento em um determinado período, geralmente curto. Ou seja, em uma situação, né, em um determinado momento e tempo em que uma pessoa comeria uma quantidade normal de alimento, a pessoa que tem essa compulsão, esse transtorno, ela vai comer muito mais, 2, 3, 4 vezes mais, né? Então, ou seja, comparado a uma pessoa que não tem transtorno, que come um volume de certa forma controlado, tem a noção de saciedade, tem a noção de fome, a pessoa que tem esse transtorno da compulsão, ela já perde um pouco desse sentido, né? E ela acaba tendo então um quadro de falta de controle no que ela está comendo, na forma que ela está comendo, a quantidade. E geralmente esse ato, né, de compulsão ele ocorre de forma isolada. Geralmente as pessoas que têm esse episódio, elas não fazem isso na frente das pessoas, elas fazem isso quando estão sozinhas em casa ou pegam uma quantidade de alimento e acabam levando para o quarto para comer sem ninguém ver, por exemplo, porque isso é uma situação que geralmente causa muita culpa, né? Então a pessoa ela tem essa necessidade incontrolável de comer algo e come em grande quantidade em um pequeno período de tempo e ela tem vergonha, obviamente, de fazer isso na frente das pessoas, então ela faz escondido, só que depois a sensação de culpa e de vergonha que vem a abatê-la, ela é muito grande, né? E geralmente isso vai levando a pessoa cada vez mais a se isolar, né? A ter uma vida mais isolada dos demais, porque vai chegar um momento que ela vai ter esse descontrole em qualquer lugar. Então, para evitar que ela perca esse controle da alimentação frente às outras pessoas, é uma pessoa que vai tender ao isolamento, a ficar mais sozinha em casa ou procurar não frequentar lugares em que existem as pessoas e uma oportunidade para se alimentar, para que ela não passe na cabeça dela essa vergonha, né, de ter todo esse período de compulsão. Compulsão não é aquela coisa que, de repente, a gente foi numa festa, foi num churrasco, foi na casa de alguém e que a comida estava muito boa e a gente foi lá e abusou, saiu de lá de barriga cheia, tudo quase não consegue andar de tanto que comer, mas foi um episódio isolado,
né? Então foi um momento que a gente abusou da alimentação, porque estava muito bom, estava muito saboroso, a gente passou do limite, mas é algo que aconteceu ali de forma isolada. E é algo que talvez vai acontecer muito raramente. Porque o ser humano às vezes tem esse problema realmente da gula, né? Acaba não controlando. Vai, por exemplo, na casa da avó, na casa da mãe, na casa de um amigo, onde tem uma refeição muito saborosa e quer aproveitar. E vai comer além do que comeria. Mas é algo pontual, não é algo que vai se repetir. O transtorno da compulsão já é algo que vai ter uma frequência já um pouco mais definida, né? Então a gente fala que quando esses episódios de compulsão eles já começam a acontecer em torno de uma vez por semana, e isso ter a duração de aproximadamente 3 meses, isso já pode sim ser diagnosticado como um transtorno, que deve ser acompanhado de uma forma séria. Então a gente fala que, por exemplo, é uma relação próxima com a questão da depressão. A pessoa se sentir triste de vez em quando, ficar uma semana talvez um pouco mais deprimida, por ter algum motivo, por exemplo, é normal. Agora, uma vez que a pessoa fica com essa tristeza por 2, 4, 6, 8 semanas, isso já pode sim ser um quadro depressivo que precisa sim ser avaliado por um médico, algum profissional da área de saúde mental. Então, ou seja, para a pessoa que tem esse problema de compulsão, não é algo que acontece de vez em quando. É algo que até no início pode ser, mas depois a frequência vai aumentando e no mínimo uma vez por semana já é considerado algo que deve preocupar, acender uma luzinha, e a própria pessoa que está passando por isso muitas vezes não quer aceitar, né? Mas com certeza ela percebe que é alguma coisa errada, às vezes ela não quer aceitar, tem a questão da vergonha também de procurar ajuda médica, mas de certa forma ela começa a deixar alguns sinais para os familiares, para o marido, de alguém próximo, que algo está acontecendo de errado na sua alimentação. Então é importante que qualquer comportamento diferente, os familiares estejam atentos para, quem sabe, ajudar a identificar algum erro na alimentação e esses episódios de compulsão que acabam só trazendo prejuízo, malefício para qualquer tipo de pessoa. Tá? Então, conforme eu falei, o transtorno, o episódio, né, da compulsão alimentar periódica, ele é caracterizado pelo consumo de uma grande quantidade de alimento em um período muito curto de tempo. Então a pessoa ela come, né, uma quantidade bem exagerada mesmo, que em condições normais, vamos dizer assim, a pessoa nunca comeria aquela quantidade. Então ela faz um lanche, uma pratada, come aquilo ainda de forma muito rápida, né? Então, além de comer muito, come muito rápido, praticamente nem presta atenção naquilo que ele está comendo, tá? E geralmente isso acontece, ela come agora e daqui 2 horas isso pode se repetir. Então, praticamente quase não dá tempo desse alimento sofrer lá minimamente o processo de digestão e ela vai tendo compulsões, períodos recorrentes. E por mais que a pessoa se sinta desconfortável, que a pessoa se sinta cheia, que a pessoa se sinta nauseada, essa compulsão ela vai acontecer de forma bem frequente. Né? Uma pessoa é uma alteração mesmo de saúde mental, né, de saúde psíquica, que mesmo percebendo isso, é algo que ela não consegue cortar, não é algo que ela consegue correr atrás, não é algo muitas vezes que ela assume para poder pedir ajuda. Então, quais são os principais sintomas da compulsão alimentar que você pode perceber numa pessoa próxima, por exemplo? Inclusive no idoso. Eu já fiquei sabendo de 2 idosos, né, nesse tempo de prática clínica, que tinham esse problema. Um deles, inclusive, era obeso. E isso tinha relação com aspectos emocionais. Mas a grande maioria dos outros casos sempre foram em fases anteriores da vida, na fase adulta, na adolescência, e grande parte nas mulheres. Mas acontece nos idosos também e é bom a gente ficar atento, tá? Então, uma das principais características é se alimentar muito rápido. A pessoa praticamente nem mastiga, ela coloca na boca, engole, já coloca mais, engole e não tem muito controle. É aquela mastigada rápida para não ter perigo de engasgar mesmo, porque se não tivesse perigo a pessoa engolia ali direto. Então é aquela, vamos dizer, aquela mastigação bem ineficiente,
só para cortar pedaços muito grandes, e a pessoa às vezes em 5, 10 minutos ela consegue consumir mais de 3.000 calorias em um episódio, dependendo do que ela consome, né? Então há esse aceleramento da refeição, por isso que muitas vezes ela acaba ficando escondida para se alimentar, porque é algo muito claro, algo muito óbvio que alguma coisa está errada. Comer mesmo sem fome ou depois de se sentir satisfeito. Então a pessoa come agora, daqui a pouco ela está cheia, está sem nenhum pingo de fome, mas ela vai lá e come de novo, e daqui a pouco repete de novo, vai dando todo aquele desconforto, mas está comendo. Então se tem alguma pessoa próxima de você que está vendo ela comendo muito frequentemente, vamos ficar atento, né? O que é? Está ansiosa? É algum problema que está passando? É algo que está acontecendo só ali? Ou é algo que você está percebendo que isso, né, está ficando um pouquinho mais frequente? Conforme eu falei, alimentar-se escondido. Às vezes é uma pessoa que tinha por hábito se alimentar na mesa, junto com os familiares, ou até mesmo no sofá, mas aos olhos de todos, vamos dizer assim, e de repente essa pessoa começa a dar desculpa, eu vou ali no quarto me alimentar, eu vou lá porque eu vou assistir um filme, alguma coisa, e vou levar o prato, eu vou tomar café agora no meu quarto, na mesa não estou muito afim, né? Então isso começa a repetir muitas vezes, no intuito de fazer com que as outras pessoas não percebam que isso está acontecendo, né? Para não perceber porque que ela está nessa situação, que isso vai gerar para ela muita vergonha, fora já a culpa, todos os sintomas que ela tem, para que ela não passe vergonha, vamos dizer assim, e por ser algo que não está mais sendo controlado pela própria pessoa, ela acaba agindo dessa forma. Outra coisa, acordar à noite para comer. Então, além dos episódios que ocorrem durante o dia, pode acontecer da pessoa acordar à noite para ela aproveitar e comer mais. E muitas delas fazem isso justamente porque durante o dia não possuem, vamos dizer assim, essa oportunidade de comer um pouco mais escondida. Então o corpo ele inventa, ele cria essa fuga, esse mecanismo de que pode comer à noite, porque ninguém vai ver, e dali ela pode ter aquele episódio sem maiores constrangimentos em relação a outras pessoas. E ter sentimento de tristeza ou culpa depois de comer muito. Então a pessoa tem um episódio, ela sabe que está comendo muito, naquele momento existe sim um prazer alimentar, de forma nem que seja rápida, existe sim uma satisfação, mas depois a culpa vem. Uma culpa grande, uma sensação de tristeza muito grande e que vai virando um círculo vicioso, que daí a pessoa está muito triste, daqui a pouco ela vai comer como uma forma de conforto e daí vai ficar mal de novo e isso só tende a piorar e estabelecer ainda mais um quadro, por exemplo, de depressão, inclusive lá pessoas a tentativa de suicídio, como eu já fiquei sabendo aí nesse tempo todo de prática. Então as pessoas ficam numa agonia tão grande que sabem que é errado, mas têm o prazer de se alimentar, mas depois ficam muito mal e não sabem como sair disso, não querem pedir ajuda devido a uma vergonha que sentem, e daí muitas vezes a alternativa é a pessoa tentar mesmo o suicídio, para se livrar de uma forma desse problema que ela está enfrentando. Comer sozinha ou escondida, conforme já falamos, ficar mais introvertida. Então, muitas vezes era uma pessoa que era mais extrovertida, gostava de conversar, gostava de sair com os amigos, fazer algumas outras atividades sociais e, de repente, ela começa a se afastar das pessoas, ela começa a negar os convites para sair, deixa de ir nos locais onde ela geralmente ia, acaba fazendo só vamos dizer assim, que não dá para escapar, por exemplo, se a pessoa trabalha, acaba indo só para o trabalho, mas é de casa para o trabalho e do trabalho para casa, não participa mais de happy hour, enfim. Ela tende realmente a ter uma vida mais solitária como forma de fuga para as pessoas não perceberem. Afetivos e vícios em jogos de azar em bingos. Porque geralmente essas questões que mexem com vício, como os jogos, bingo, e a pessoa acaba viciando, isso acaba trabalhando também no cérebro com a questão da recompensa, que é uma área que a alimentação acaba mexendo também. Então, às vezes a pessoa tem esse problema,
né, de vícios nos jogos, né, os jogos de azar, no bingo, enfim, qualquer uma dessas espécies de jogos, e ela acaba tendo um distúrbio, vamos dizer assim, né, nesse mecanismo de recompensa, e uma das coisas que podem vir a desencadear também juntamente a isso é a compulsão alimentar. Que ela, por exemplo, pode sentir toda a culpa de ter gasto lá no jogo, tudo que ela tinha, e como uma forma talvez de recompensa, de aliviar um pouco, ela vai lá e desenvolve também uma compulsão alimentar. Daí vira tudo uma salada que leva a pessoa cada vez mais a uma péssima saúde, principalmente mental. E a tristeza, por vezes, acaba sendo algo que vai acompanhar a pessoa em praticamente todos os momentos do dia. A pessoa ela se vê uma tristeza, numa depressão grande, que não sabe como sair, não sabe como controlar a alimentação, só que vai chegar um momento que ela não vai ter mais desculpas, né, para inventar para os familiares, para os amigos, porque ela pode no começo falar, olha, hoje estou a fim de ficar mais sozinha, vou me alimentar no quarto, olha, hoje eu não vou sair porque eu estou sem dinheiro, não vou sair porque hoje tem outro compromisso, mas daqui a pouco as justificativas vão acabando, as mentiras vão acabando, a pessoa vai começar a se contradizer, daí vai ter que criar mentiras para justificar as mentiras, e daqui a pouco não vai ter mais o que fazer. As pessoas elas vão começar a perceber. E daí a coisa vai ficando um pouco mais grave, e é geralmente aí, principalmente as pessoas mais próximas, vão começar a conversar com essa pessoa. No início vai negar, isso é básico, né? Principalmente com problemas de ordem de saúde mental. Então as pessoas tendem a negar o problema que tem, até chegar no momento que não tem mais jeito. E daí a pessoa vai ser trabalhada ali pela família, pelos amigos, até que ela possa assumir essa situação, né? E que possa buscar ajuda. Existem algumas causas principais da compulsão alimentar, né? Então a gente tem as causas biológicas. Lá no nosso cérebro a gente tem uma estrutura que é chamada de hipotálamo. E dentro dessa estrutura há um centro que a gente chama de centro da fome e da saciedade. Então nesse centro ele manda informações, né, para o nosso corpo no sentido de controlar quando nós devemos comer, qual a quantidade e quando nós devemos parar. Então, quando eu estou muito tempo sem comer, estimula lá o centro da fome, né? Faz com que o nosso corpo desenvolva um mecanismo de buscar o alimento, de se alimentar. E mediante esse ato, depois de um tempo, por vários mecanismos aí fisiológicos, o corpo percebe, o centro percebe que já se comeu o suficiente e daí o centro da saciedade ele começa a estimular o corpo, o organismo, para que essa vontade de se alimentar, ela pare. E a pessoa seguindo isso, ela vai deixar de comer. Então, ou seja, nosso corpo tem sinais para iniciar a alimentação e tem sinais de quando parar. Isso no nosso corpo é muito sábio. Mas quando existe algum desequilíbrio nessa função, geralmente é aí que está relacionado à questão da compulsão. A pessoa não sabe quando inicia, né? Ela inicia muitas vezes sem sentir a fome e não sabe como terminar. Por mais que está cheia, satisfeita, até enjoada, mas ela não consegue. Ela está sentindo aquilo, mas algo leva ela a buscar o alimento, Então, geralmente, isso é causado por um desequilíbrio, né? Nessa estrutura do cérebro, no hipotálamo, que vai desencadear todo esse mecanismo de compulsão. Isso, só fazendo um link, aproveitando, nas crianças isso é muito bem definido. Então, ou seja, a criança sabe quando ela que ela está com fome, que ela pede, e ela também para de comer quando ela não quer mais, né? E muitas vezes os pais eles têm como referência uma quantidade que vai além da necessidade da criança. Então a criança começou a comer e a criança fala, eu não quero mais. Normal se querer insistir um pouquinho, não, come mais um pouquinho, come uma colherada, tal, não tem problema. Mas podem existir pessoas que forçam demais. Então a criança realmente não está sentindo mais fome, aquela quantidade que ela falou que está bom realmente está bom, mas no padrão, né, na referência que o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa que cuida da alimentação da criança,
acha que não está bom e começa a forçar. E de certa forma você acaba atrapalhando esse controle de fome e saciedade da criança. E lá na frente ela pode se tornar uma pessoa com compulsão, uma pessoa obesa, uma pessoa que não vai saber diferenciar o momento de iniciar e terminar a refeição, justamente por estar forçando. Então as crianças elas têm isso muito bem definido. Se você acha que a criança está comendo pouco, conversa, vamos comer mais um pouquinho, o que você gosta de comer? Vamos estimular de outras formas, mais uma colherada. Agora, forçar é algo que não devemos fazer, porque é algo que pode prejudicar esse controle de fome da saciedade, que geralmente na criança isso é muito bem reguladinho. Então é só uma dica mesmo. Outra coisa que pode levar as pessoas ao transtorno da compulsão alimentar é geralmente associado à aceitação do próprio corpo. Hoje a sociedade, né, ela impõe muito um padrão de beleza, que você tem que ser magra, magérrima, enfim. E se você se vê fora desse padrão em que a sociedade impõe, você se sente mal e você quer fazer de tudo para ser aceita pela sociedade, ou aceito, né? Então, ou seja, muitas vezes a pessoa não está bem com o próprio corpo, não está feliz com aquele peso, por exemplo, e aí ela começa a ver na televisão, nas revistas, só aquele outro perfil de corpo, aquele padrão, né, de corpo, que não é o seu, talvez, só que você acha que é aquilo que é o normal. Então você impõe ao seu corpo, por exemplo, determinadas restrições, mas que isso posteriormente pode sim se converter a uma compulsão alimentar. Então, às vezes a pessoa vai restringir tanto a alimentação que isso pode gerar outros transtornos, como anorexia, bulimia, que podemos abordar em outro momento, em que períodos de restrição extrema para atingir aquele corpo vai gerar depois essa história, nessa questão da compulsão. A compulsão alimentar ela tem muito a ver com a questão alimentar, né, com a questão emocional. Então é aquela coisa, a pessoa está triste, vai buscar comida para se alimentar e ficar feliz, né? A pessoa está deprimida, está sentindo sozinha, às vezes o alimento vai ser a companhia. E isso vai se tornando frequente e acaba sendo como uma recompensa. E isso com o tempo vai se tornando um transtorno. Pessoas deprimidas também, tem os dois lados. Tem pessoas que têm um quadro de depressão, algumas têm a tendência a comer mais e outras têm a tendência de comer menos. Então é algo que também pode variar. Mas a questão da compulsão tem muito a questão emocional, né? Do bem-estar, da pessoa se sentir bem consigo mesmo, com a imagem corporal. E se a pessoa não se sente bem, essa questão da compulsão pode vir assim muito forte. Tá? E as crianças também podem ter essa tendência, não necessariamente desenvolver na infância, mas depois na adolescência e na fase adulta. Às vezes as crianças sofrem, né? Principalmente se a criança, né, elas estiver um pouco acima do peso, às vezes na escola, né, fizeram muitas piadinhas devido ao peso dela, ao corpo dela, e essa criança talvez não sabe lidar com isso, acaba ficando traumatizada, triste, fica um pouco mais retraída, e isso é algo que lá na frente, ou nem tanto, né, um pouco tempo depois, ela começa de certa forma a ter esses períodos de compulsão, né? Por todo, vamos dizer assim, esse bullying nesse sentido que ela acabou sofrendo. E geralmente outros aspectos que ocorrem na infância que podem acarretar a questão da compulsão, um dos mais citados é a questão das vítimas de abuso, né? Então as vítimas de abuso sexual, as crianças, há sempre uma manifestação emocional lá na frente que é muito delicado. E uma dessas manifestações é a questão da alimentação, da compulsão, ou talvez da anorexia, da bulimia, né? Porque isso afeta de tamanha forma todo esse equilíbrio emocional que a alimentação também pode servir como um escape para essas crianças na fase da adolescência e adulta. Então, quais são os sintomas emocionais da compulsão alimentar? Sentir estresse ou tensão que só são avaliadas pelo ato de comer. A pessoa está ficando agitada, está muito preocupada com tudo, várias coisas para resolver, não tem nada que a acalme, daí ela vai lá, come determinada coisa, geralmente são doces, e ela se acalma só a partir dali.
e daqui a pouco o estresse volta, ela vai lá e come para se confortar. E isso vai se repetindo. Constrangimento sobre o quanto está comendo. Então elas têm o constrangimento consigo mesma, né? Geralmente no começo ela percebe, nossa, eu acho que eu comi demais. Nossa, eu acho que mais uma vez eu comi demais. Ou quando ela está próximo de outras pessoas, as pessoas começam a fazer comentário, nossa, está comendo muito, hein? Nossa, o prato está cheio, e onde que isso vai parar? E isso vai levando também ao constrangimento. Outra coisa, outro sintoma é a pessoa ter uma sensação de ausência de si mesmo, de dormência. Em que sentido? Dela estar realmente comendo e ela não ter noção que ela está comendo tudo aquilo. Então as pessoas relatam que está num piloto automático, que iniciou ali o ato de alimentar e aquele ato, né, de trazer o alimento à boca e não mastigar direito, nem perceber que está engolindo o alimento, nem perceber que está enchendo, é algo tão automático que a pessoa perde totalmente a noção. Ela perde mesmo a noção de si, a consciência daquele momento, e ela só vai perceber depois realmente que ela parar de ver a quantidade que ela comeu. Nunca se sentir satisfeito, independente da quantidade que ela come, então ela sempre vai querer comer, sempre vai estar com apetite, sempre vai estar reclamando de fome. Sentir culpa, desgosto ou depressão, conforme já falamos, então a pessoa... a sensação que vai prevalecer é a tristeza depois, é a culpa, que a pessoa não consegue nem se ver, nem se olhar no espelho, de tamanho constrangimento e culpa mesmo. Tá? E desespero para controlar o peso e os hábitos alimentares. Então ela tem a compulsão, daí vem aquela culpa e daí já quer tentar de tudo para controlar o peso e quer controlar a alimentação, mas daqui a pouco ela cai de novo, né, nessa questão. E isso pode levar a pessoa a ter atitudes que vão trazer malefício ou até outras coisas mais graves. Então tem pessoas que vão querer induzir o vômito, vai ter que tomar, pessoas que vão fazer uso de laxante, uso de outros medicamentos, na tentativa de eliminar aquele excesso de alimento que comeu, né? Tem isso relacionado com os outros transtornos também. E tem pessoas que vão acabar tomando remédio também para a questão do suicídio. Então é algo que a gente tem que ficar atento. Então, algumas perguntas, né, que você pode fazer, né, para você mesmo, se você consegue observar se existem alguns sintomas desses que estão acontecendo ou se tem alguma pessoa próxima na família. Então, você se sente fora de controle quando está comendo alguma coisa? Você pensa em comida o tempo todo? Você come em segredo? Come escondido? Você come até se sentir doente, estufado, cheio, não aguentando nem andar direito? Você come para fugir das preocupações, aliviar o estresse ou para confortar a si mesmo? Você se sente enjoado ou envergonhado depois de comer? Você se sente impotente para parar de comer, mesmo que você queira? Então, se alguma dessas perguntas, né, já passaram aí por você e você acha que não está funcionando isso, se você pensa que está comendo direito, se você come escondido, se você se identifica com essas perguntas, é bom se preocupar e é bom pedir ajuda. Tá? Como você pode refletir sobre esse sentido acerca de você? Tá? Se pergunte o porquê, né? Eu estou sentindo o quê? Eu estou sentindo fome, eu estou sentindo tristeza ou tédio e daí eu vou procurar alguma coisa para comer. O que eu estou sentindo é fome, é vontade de comer, é apetite, para que eu não vá no automático. Então comece a questionar a você mesmo nesse sentido. Tá? Espere a fome chegar para se alimentar. Né? Então isso é até uma forma de evitar a compulsão de desenvolvimento para aqueles que não têm. Então espere a fome chegar. Né? Às vezes não precisa seguir uma regrinha risca, né? Tem que comer de 3 em 3 horas, enfim, isso serve para muitas coisas assim, mas quando a pessoa está passando por isso, não necessariamente precisa seguir essa regra, espera o corpo pedir. Então não coma sem sentir fome, isso pode bagunçar também esse controle de fome e saciedade. Coma mais fibras e mais proteínas. Então se você sente que está tendo alguma sensação, alguns sinais de compulsão, nessas refeições procure comer mais carne, mais queijo, mais leite, alimentos proteicos, fibras, frutas, salada, legume, verdura, que isso também vai te ajudar numa saciedade mais rápida.
Evitar açúcares simples, carboidratos simples, né, como açúcar, como os doces, preferir arroz integral, né, mandioca, outras raízes. E beber bastante água, né? Tem pessoas que têm muita fome, mas na verdade estão confundindo a sensação de fome com a sede. Então, às vezes é a falta de líquido no corpo, o corpo está pedindo água e a pessoa não sabe fazer esse discernimento, que na verdade é sede, mas ela vai lá e começa a comer no lugar. Não comer alimentos industrializados, evitar, né, porque são alimentos que em uma pequena quantidade tem muita caloria. Se você está com um episódio de compulsão e você come muitos alimentos industrializados, ali vai muita caloria, vai muita gordura, vai muito açúcar. Então, se você está passando por isso, é até uma orientação. Evite deixar em casa muitos alimentos desse tipo, muitos alimentos industrializados, alimentos gordurosos, ricos em açúcar, porque é aquilo. Se tem em casa e surgir essa compulsão, você vai comer o que tiver em casa. Então, uma orientação é: deixe em casa o necessário para as tuas refeições básicas, não deixe nada que possa te gerar uma compulsão. E pratique alguma atividade física, então busque, né, algum profissional educador físico, procure fazer alguma atividade. Para isso também é uma forma de gerar bem-estar no seu corpo, e você vai promover saúde, e vai ser até uma forma de recompensa, né, que você não vai precisar, por exemplo, buscar uma fonte de prazer no alimento, em algum outro escape. O alimento, o exercício, a atividade física ajudam e muito nesse sentido. E ocupar a mente com coisas novas, né? Fazer atividade, não só exercício, fazer algumas práticas, seja artesanato, alguma coisa assim, para que teu cérebro ele seja estimulado de outras formas também. Tá? E procurar ajuda médica, sem dúvida nenhuma. Se você está identificando isso em você ou em alguém próximo, ajuda médica. Né? Então procure principalmente um psiquiatra, para que ele possa fazer uma avaliação completa de você, tá? Analisar todos os sintomas, ver o que está acontecendo, coletar todo o histórico, para que, se for realmente identificado algum problema, ele possa prescrever a você o melhor tratamento, porque é algo que tem cura, é um transtorno, que umas pessoas vai ser tratado de forma muito mais rápida, para outros talvez demore mais, mas é um transtorno, como a depressão, como os transtornos de ansiedade, e que há sim uma intervenção médica, psiquiátrica para o tratamento. Nutricionista, sem dúvida nenhuma, né? Então o nutricionista vai te ajudar nesse sentido. Existem profissionais da nutrição que são especializados em transtornos alimentares, compulsão alimentar, que exige toda uma abordagem especializada. Então o papel do nutricionista é fundamental para avaliar o consumo, para ajudar essa pessoa nas escolhas, para ajudá-la a refletir frente a tudo aquilo que ela está comendo, pedir para fazer um registro alimentar de tudo que ela come, associar o sentimento àquela refeição. Então, por exemplo, ela registra lá o almoço. Eu comi tudo isso porque eu estava com o quê? Com fome, eu estava triste, eu estava angustiada, e daí o nutricionista, junto com o médico, consegue identificar melhor onde que está a fonte, né, dessas emoções e como o alimento está sendo administrado por essa pessoa. E, sem dúvida nenhuma, o psicólogo, que vai abordar a questão das emoções propriamente ditas. Né? Então, o psiquiatra ele vai pegar toda a questão hormonal, da disfunção neurológica, dos neurotransmissores, nutricionista a parte da alimentação, e o psicólogo trabalhar mesmo com as emoções, com as ansiedades, e unindo esses três profissionais, o sucesso do tratamento vai ser bem melhor. Então, algumas dicas gerais de alimentação que ajudam na saciedade, que ajudam no ato, né, de comer menos. Mastigar bem os alimentos. A gente sabe que a saciedade em condições normais ele é um estímulo que vem em torno de 20 minutos depois que a gente iniciou a refeição. Então, se a gente come e mastiga bem, é normal que a gente atinja esses minutos, esses 20, não comendo tanto. Né? Então, há um tempo necessário de se atingir a saciedade e a pessoa comeu ainda de uma forma satisfatória, não exagerada. Dormir bem. Se a pessoa dorme mal, ela tem interferência assim nas emoções, ela vai ficar mais ansiosa, vai ficar mais depressiva no outro dia. Né? Questão de um alimento que ajuda bastante na questão da saciedade é comer um ovo, por exemplo, um ovo cozido. Se comer de manhã, você sente muita fome no almoço, por exemplo, você comer um ovo na manhã, no meio da manhã,
você vai chegar com certeza no almoço com menos fome. Tá? Oleaginosa, que são as castanhas, né? Por exemplo, castanha de caju, castanha do Pará, se você saber comer, tiver o controle associado a algum outro alimento, como iogurte, por exemplo, além dos benefícios, ele também vai ajudar na questão da saciedade. As proteínas, conforme já falamos, né, que também ajudam na saciedade, principalmente os alimentos proteínas de origem animal. Optar por carboidratos mais complexos, né? Então arroz integral, os pães integrais, biscoitos integrais, evitar o consumo de açúcares, doces e deixar, né, à disposição na sua casa esses itens para evitar esses períodos, tá? Questão dos chás, você pode ter alguns chás calmantes que podem auxiliar, então chá de camomila, chá de maracujá, que pode te ajudar a controlar esses sintomas de ansiedade, compulsão, tá? Temperos e ervas como canela, como pimenta, você pode utilizar a questão do gengibre também, que vai ter outros benefícios, tá? E o excesso de alguns também que podem trazer prejuízos na ansiedade, então, por exemplo, café, outras bebidas à base de cafeína, como alguns refrigerantes, são alimentos que vão, pelo contrário, estimular a tua ansiedade, talvez aumentar o seu consumo mesmo, né? Você desequilibrar mesmo a questão da ansiedade, comer mais do que você deveria. Então, como vocês puderam perceber, é algo bastante delicado, é sim um transtorno de saúde mental que deve ser tratado com bastante cuidado, com bastante carinho, pelos profissionais corretos. Então, se perceba se está tendo alguma coisa errada e fique atento aos familiares, seja adulto, criança, adolescente, idoso. Tente perceber se realmente há alguma coisa, algum comportamento inadequado nesse sentido em relação à alimentação, porque pode estar acontecendo alguma coisa assim. E é muito interessante que isso seja percebido no início, porque depois que isso se manifesta, fica um pouquinho mais difícil de tratar. Se isso é colocado já no início, se é percebido já no início e vem assim a intervenção médica, psiquiátrica, psicológica, do nutricionista desde então, com certeza o resultado do tratamento e até evitar que isso, né, avance, isso vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor, por prognóstico mesmo. Tá? Algumas perguntas. Se existe algum alimento que pode me ajudar a fabricar serotonina. Então, serotonina é um neurotransmissor, né, produzido lá no nosso cérebro, ele faz a comunicação de alguns neurônios e ele é responsável, a serotonina, pelo prazer, pelo bem-estar. E muitos medicamentos utilizados, né, na depressão, na ansiedade, nos transtornos, enfim, são à base de drogas que aumentam a quantidade de serotonina ali nessa comunicação. Então, se você precisar, pela questão do medicamento, o médico psiquiatra pode te prescrever. Mas pela alimentação também a gente consegue aumentar um pouquinho mais a produção de serotonina, né? Então a gente precisa comer alimentos que tenham um aminoácido chamado triptofano, que é um tijolinho lá da proteína. Então você precisa comer mais alimentos, fontes de triptofano, como banana, como aveia, como as carnes, como os feijões, que são ricos nessa substância e que podem te ajudar a melhorar a produção de serotonina pelo seu organismo. Medicamentos podem me levar à compulsão alimentar? Somente os remédios podem tratar a compulsão? Se algum medicamento pode levar ou não, isso se trata mais de efeitos colaterais e eu creio que talvez até algum pode levar, mas isso seria interessante ver com o médico ou com o farmacêutico, principalmente se você vai começar a ingerir alguma medicação, né? Se você começou a tomar e ver algo diferente, é interessante se orientar. Então, especificamente, eu não sei te dizer, pode ser que se tenha, mas quem vai conseguir te dizer isso melhor ou é o médico ou é o farmacêutico para dizer se isso pode estar associado ao consumo de algum medicamento. Somente os remédios podem tratar a compulsão? Isso é a equipe, né, multiprofissional que vai definir. Dependendo de como a pessoa vai reagir ao tratamento não farmacológico, que é a terapia, a abordagem nutricional, entre outras, talvez associar o exercício pela questão do bem-estar que já falamos. Se não tivermos sucesso nesse quesito,
o tratamento farmacológico ele pode ser indispensável. E daí é o médico, juntamente com a equipe, que vai identificar esse momento. Então, para tudo, até para depressão e os transtornos, geralmente se tenta algo, né, antes, não farmacológico, antes de entrar com algum medicamento. A não ser que caso esteja bem grave, o médico identifique e já vai de uma vez o medicamento. Mas geralmente se tenta outros mecanismos, outras formas antes de entrar com uma medicação, né, psiquiátrica. Porque quando comemos muito rápido, continuamos com fome? Porque vai entrar naquela historinha da saciedade que eu falei. O nosso corpo, em condições fisiológicas normais, ele demora do início da nossa refeição em torno de uns 20 minutos para que nosso corpo mande a resposta de saciedade. Então, ou seja, se em 20 minutos eu comer bem devagar, ao término dos 20 minutos eu vou me sentir saciado, né? Talvez não completamente, mas eu vou sentir uma boa parte de saciedade mesmo que eu tenha comido pouco. Agora, se eu como rápido demais, numa velocidade muito grande, possivelmente vou chegar nos 20 minutos, que vai ter a saciedade, mas vou ter comido uma grande quantidade. Então, comer rápido, sim, te leva a comer em maior quantidade, porque justamente você não está ainda próximo da saciedade. Diferente do que se você estivesse comendo devagar, mastigando bem, você vai atingir esse tempo comendo menos e você vai parar a sua refeição, com certeza, antes de comer tudo que você comeria. As frutas secas têm muito açúcar, como deve ser consumido? As frutas secas ou desidratadas são frutas que, de certa forma, perderam a sua água, foi retirada a água dela. Então a fruta ela fica com seus açúcares naturais mais concentrados. Então, ou seja, se você abusar muito da fruta desidratada, você vai estar consumindo muita caloria. Então, às vezes você vai lá, uma fatia de abacaxi, ela in natura, né, natural, você vai comer uma fatia assim, talvez aquela fatia já é o suficiente. Se você comer um abacaxi desidratado, o tamanho dele é bem menor. Só que ali vai ter a mesma caloria, o mesmo açúcar da fruta que teria num pedaço dele in natura. Então, se você não cuidar, você acaba comendo mais do que comeria no natural e vai ter mais caloria sim. Então, quando a gente fala de fruta seca, fruta desidratada, a gente pode comer, mas daí a gente tem que saber controlar. Daí cada fruta vai ter sua especificidade que deve ser orientada para o nutricionista, vai ter lá no rótulo, tá? Para a gente não abusar da quantidade também. Não é porque é fruta que eu vou poder comer à vontade por ser desidratada, porque ela já vai ter uma característica nutricional ali um pouquinho diferente. Então, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês era isso, sobre a compulsão alimentar. Espero que vocês tenham gostado. Chamo a atenção para prestarem mais atenção aí nos seus, para ver se ninguém está tendo algum sintoma desse, e também uma autoavaliação, principalmente nesse tempo de quarentena, em que a gente está ficando mais preso em casa e às vezes o alimento acaba sendo o nosso companheiro, né? Acaba tirando do livro de receitas que a gente não fazia há muito tempo, fazendo bolo, fazendo torta, e fica inventando o que tem e acaba realmente comendo e beliscando o dia inteiro. Então vamos tomar cuidado com isso. Tá? Dúvidas, né, em relação a esse tema, se sobrou alguma, podem colocar nos comentários. Quer sugerir outros temas, também podem colocar. Mais uma vez eu reforço, né, para vocês me seguirem nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Eu quero agradecer a participação de vocês, toda a atenção, e eu te vejo nas minhas redes sociais. Um muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.